Domínio próprio sobrenatural, autocontrole sobrenatural. O que é isso? Domínio próprio do ponto de vista do comportamento humano é uma pessoa dominar-se a si mesmo, comportar-se bem perante a sociedade, de modo que não venha contrariar as leis humanas e não venha ferir os princípios estabelecidos pelas leis humanas. Uma pessoa que comporta bem, uma pessoa que evita os excessos, uma pessoa que tem uma reputação, às vezes, até mesmo acima de qualquer suspeita. Enfim, uma pessoa que vive bem, que sabe viver. E é isso aí. Isso é o domínio próprio do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, domínio próprio é muito mais do que isso. Até mesmo porque esse domínio próprio, conhecido pela educação humana, não salva a pessoa, não salva a alma de ninguém. Pode ajudar a pessoa a conviver bem nessa terra, a livrar-se de muitos problemas, né? E dar menos trabalho para a sociedade, não prejudicar tanto a vida dos outros. Isto é bom, no ponto de vista humano, isso pertence ao domínio próprio. Agora, salvar a pessoa, levar a pessoa para o céu, não. Somente o domínio próprio do Espírito Santo, domínio sobrenatural, que é uma capacidade sobrenatural que o Espírito de Deus nos dá para vencer os problemas da vida, as pressões psicológicas, emocionais e espirituais, e dizer um não para o pecado. Esse é o domínio próprio do Espírito Santo. É o autocontrole sobrenatural. Salomão disse que o ser humano que não sabe governar o seu espírito é como uma cidade sem muro, que pode ser invadida, saqueada e roubada. Quantas pessoas estão sendo roubados, estão com as suas vidas saqueadas, suas emoções arruinadas, sua vida espiritual arruinada por conta da falta de domínio próprio? O domínio próprio do Espírito Santo aparece lá em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor, que é a natureza divina, a personalidade divina em nós, e fala sobre amor, alegria, paz, bondade, mansidão, fidelidade, longanimidade, benignidade, e termina com domínio próprio. Por que Paulo colocou o domínio próprio como último item? Porque o domínio próprio é a soma de todas as virtudes funcionando juntas, é como uma engrenagem. Até hoje, a coisa mais difícil que eu já observei e eu entendi é o domínio próprio, é o homem dominar a si mesmo de modo que quase não venha errar ou nunca venha errar. O único ser humano que pisou essa terra, que tocou o solo, que nunca falhou, que viveu e morreu e nunca falhou, foi o próprio Jesus Cristo. Ele sabia administrar-se bem, seu comportamento, seus impulsos, suas emoções, de modo que ele nunca veio a pecar contra Deus, contra o Pai Celestial. Por isso que ele é chamado de o Cordeiro Imaculado. Porém, os demais seres humanos, todos, mesmo aqueles que foram considerados como seres humanos acima da média, seres humanos como Moisés, que foi o maior profeta do Antigo Testamento, Elias e muitos outros, Enoque e muitos outros, mesmo esses seres humanos, eles erraram, eles falharam. Agora, entendemos que o domínio próprio nos faz errar menos. Então, o domínio próprio do ponto de vista humano, ele é isso, é comportar bem perante a sociedade, é procurar viver bem. Mas o domínio próprio do ponto de vista humano, divino, aliás, além de abranger essas questões humanistas, o domínio próprio do ponto de vista divino é viver de modo que agrada a Deus, é amar a Deus acima de tudo e ter a capacidade de dizer um não para o pecado
nas suas mais variadas formas. Porque existem pessoas boas do ponto de vista humano, que comportam bem, mas que não conseguem romper-se com os pecados de estimação, como por exemplo com a pornografia, com os adultérios. Tem pessoas que são boas, mas têm amantes escondidos. Pessoas que compram e pagam tudo certinho, que andam honesto perante a sociedade, que cumprem as leis humanas, porém são adúlteras, porém aceita opções, ideologias contrárias à palavra de Deus. Então, esse tipo de domínio próprio não salva a alma da pessoa, apenas proporciona uma vida melhor para a pessoa nesta terra. Então, pessoal, é isso aí. Então, o cristão verdadeiro, genuíno, tem esse domínio próprio do Espírito Santo, que dá capacidade para ele dizer um não para o pecado e uma capacidade para suportar as pressões da vida, coisas que um ser humano natural sem o Espírito Santo não conseguiria suportar. Você já ouviu a história de que quando os mártires eram lançados na fogueira, na Idade Média e na Antiguidade, os mártires eles iam para as chamas cantando hinos, muitos sorriam enquanto estava sendo queimado? Isso é o domínio próprio do Espírito Santo, também tem a ver com isso. Paulo falou sobre uma paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo. Essa paz, ela vem do domínio próprio do Espírito Santo. Então busque esse domínio próprio, esse autocontrole sobrenatural, produzido no nosso íntimo pelo Espírito Santo de Deus.